Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Oi, gente! Mais um conselho que você pediu está no ar. Bom domingo pra você. Episódio 77. Lembrando que os cortes em vídeo do Conselhos voltaram lá no @conselhos que você pediu no Instagram e no TikTok Bela O Reis. Os links estão aqui no descritivo do episódio e já tem tempo, mas sempre vale lembrar, os episódios são todos gravados e disponibilizados em vídeo no Spotify. Aqui mesmo, se você estiver ouvindo no Spotify, só você abrir seu Spotify que você vai ver o meu belíssimo rosto. Ou também lá no YouTube, tá? Os links estão todos sempre no descritivo. Vamos para esse episódio de hoje que eu tô achando que ele vai ser longo. Porque eu recebi 2 casos nos últimos tempos bem similares. Eu acho que o meu conselho é o mesmo para os dois. Mas eu queria trazer esses 2 casos porque eu acho que eles trazem perspectivas bem diferentes. Apesar de o meu caminho do conselho ser o mesmo. Então, eu quero começar com o caso 1, que é o seguinte. Oi, Bela, tudo bem? Te achei há pouco tempo e gostei muito do seu podcast. Acho que você já deve ter falado sobre o assunto, mas mesmo assim resolvi te escrever. Tenho 38 anos, casada, sem filhos. Sou jornalista de formação, mas nunca exerci a profissão. Sou bancária em um banco público, fiz concurso e entrei no setor com 20 anos. O banco é o meu único emprego da vida. Há 1 ano, eu estou de licença particular não remunerada. Tirei um tempo para mim porque cheguei no meu limite. Desde a pandemia, eu estou infeliz no trabalho. Nunca amei o que faço, fui ficando porque é um emprego com estabilidade e benefícios. A licença é de 2 anos, prorrogável por mais 2. A única coisa que sei é que eu não quero mais voltar para o banco. Meu ciclo nessa profissão já está encerrado dentro de mim. Mas não sei que caminho tomar, que profissão seguir. Não tenho ideia do que gostaria de fazer. Sei que gostaria de ter um trabalho que me permitisse flexibilidade de horário e local, porque o banco me prendeu muitos anos tendo que bater ponto no mesmo endereço fixo. Que conselhos você dá para uma mulher que não tem ideia do que gostaria de fazer com sua vida profissional, além de me dizer para procurar um direcionamento de carreira? Ficarei feliz se você me atender. Agora vamos para o segundo e-mail. Oi, Bela. Tenho 29 anos e estou numa fase muito complicada da minha vida. Aos 17, escolhi uma profissão, agronomia, por ter sido criada na fazenda, por ser apaixonada pelo campo e por produzir alimentos. Na época, pensava que seria um ótimo jeito de ajudar o próximo produzindo comida. Hoje, com 8 anos de formada, um mestrado e um emprego totalmente tóxico, me sinto cada dia mais desvalorizada e desmotivada. Estou sempre muito cansada, desanimada e sem energia. Agora tô começando a achar que tudo isso pode ser apenas a infelicidade com a profissão que eu escolhi. E aqui está o meu problema. Comecei a pensar em fazer uma transição de carreira, mas como deixar para trás o canudo que eu e minha família suamos tanto para que eu conseguisse? E eu vou fazer transição para qual carreira? E se essa outra carreira que eu escolher também não for a certa, entre aspas, e me fizer sentir infeliz com ela num futuro próximo? Será que eu deveria insistir um pouco mais e só trocar de emprego? Enfim, tô com a cabeça fritando e sinto que só estou afundando cada vez mais no caos que eu mesma criei. Me ajuda. Espero que leia minha história e estou ansiosa pelo seu conselho. Bom, vamos começar. Gente, eu acho que tem uma coisa em comum esses 2 casos, né? Acho que vocês entenderam porque esses casos são bem similares, são mulheres em idades e realidades diferentes, infelizes com as suas decisões profissionais e querendo fazer uma transição de carreira. Para começar, eu acho que a gente é obrigado a decidir muito cedo, né, qual caminho profissional a gente vai seguir. Isso quando é possível decidir, né? Porque a gente sabe que a grande maioria dos brasileiros simplesmente precisa começar a trabalhar sem pensar, né, sem decidir
o que faz mais sentido, o que combina, o que não combina, segue ali a profissão que a família já tem, começa a trabalhar com a mãe, ajudar o pai, a possibilidade de escolher já é restrita. Quando é possível escolher, essa escolha se dá muito cedo, né? E à medida que o tempo passa, as responsabilidades se acumulando, eu acho que fica cada vez mais difícil abdicar de uma certa estrutura que você já tenha nesse trabalho. Vou nem falar de emprego, né, de fato, mas nesse trabalho, nessa função aí que você exerce, nesse seu ganha-pão, para estudar de novo, ou fazer um outro curso, ou fazer uma faculdade, começar numa outra carreira do zero. Eu acho que a gente acaba muito refém, a gente, sociedade, né, brasileira, de modo geral, muito refém de uma escolha que a gente sequer teve a possibilidade de fazer, de fato, com todas as ferramentas. E eu digo isso porque, assim, até quem teve todas as ferramentas para decidir, escolher com 17 anos não é uma escolha com todas as ferramentas. Né? Escolher o que você vai fazer numa faculdade, num curso profissionalizante ou num trabalho, quando você é adolescente, isso não é uma escolha séria, né? Vamos combinar? É quase sorte. E é muito recente, e acho que também é uma coisa muito das últimas gerações aí, talvez, né? Não sei nem se dos millennials, mas os millennials mais jovens, dessa geração Z, pensar o trabalho como uma decisão que é também guiada pelo prazer e pelo propósito e pela felicidade, né? Pensar o trabalho como, eu gostaria de ser feliz no trabalho, e não só uma coisa que a gente faz porque precisa pagar as contas. Eu acho que todo mundo aqui que tá me ouvindo, ou a maioria das pessoas aqui, tem uma história familiar de avós, de pais, de tios que escolheram, tipo assim, mano, o que vai dar dinheiro mais rápido, mesmo quando escolheram a faculdade, a mais coringa, a que se forma mais rápido, a que tem mais oportunidade de trabalho. Não foi exatamente uma escolha guiada pelo coração. É óbvio que até hoje em dia muita gente não consegue ter essa decisão guiada, né, pelo coração. Mas a nossa geração é mais inconformada com a ideia de trabalhar simplesmente pelo dinheiro e pela obrigação. A gente é um pouco mais movido pelo prazer no meio dessa atividade. Mas eu também acho, vocês já me ouviram falar muito disso aqui, naquele episódio 16, que chama Propósito no Trabalho. Esse episódio é um gêmeo não idêntico desse aqui que vocês estão ouvindo agora. Mas nesse episódio, do episódio Propósito com o Trabalho, eu também falo e acho e reitero aqui como eu acho que essa narrativa do trabalho é por prazer e com propósito e você não terá... trabalhe com o que você ama e você não terá que trabalhar um só dia, como foi algo completamente sequestrado por esse universo de coach, dessa glamorização, da exaustão, do cansaço, da competitividade, da produtividade, do capitalismo. Também não concordo com esse lado, tá? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que que ninguém deveria odiar o que faz para se manter, para ganhar dinheiro, porque a gente gasta tempo demais trabalhando. Mesmo se a gente pensar uma jornada de 6 horas, tá? Que eu acho que seria o ideal para todos os seres humanos. Ainda é muito tempo para você ficar 6 horas por dia fazendo uma coisa que você odeia. Mas eu também acho que essa história de que você tem que amar o trabalho tem que ser uma fonte de felicidade na sua vida, é armadilhas do capitalismo. Dito isso, feita essa introdução, eu fiquei pensando muito o que eu acho que é a principal reflexão que eu sinto lendo esses dois casos sobre mudança de carreira. Uma trata de um trabalho que faz ela infeliz. Ela achou que fosse ser uma coisa e não viu essa expectativa se realizar, né? Eu decidi porque eu cresci na fazenda, eu gosto muito do campo, eu tinha essa coisa de ajudar as pessoas produzindo alimento, e hoje em dia eu trabalho num lugar extremamente tóxico e não tô feliz. Então teve um desencantamento, né, de várias frentes. E a outra história é de alguém que trabalhou num trabalho burocrático, fixo, igual, né, entre aspas, durante quase 20 anos, e agora quer fazer uma coisa diferente, quer ter mais flexibilidade, é infeliz nesse trabalho e tá buscando mais flexibilidade e mais prazer nessa atuação profissional. E aí, eu acho que a principal reflexão quando a gente pensa
mudança de carreira, para além de, o que eu gosto de fazer, com o que eu gostaria de trabalhar, né, que são as perguntas mais óbvias, mas qual o lugar que você quer que o trabalho ocupe na sua vida? E eu acho que essa é uma pergunta impossível de se responder com 17 anos, com 15 anos, com 20 anos. Porque eu acho que essa é uma resposta que a gente só sabe dar quando a gente tenha uma vida adulta, independente, com as suas responsabilidades estabelecidas, né? Você ter uma vida que ainda é muito juvenil, de muita ainda dependência da sua família, dos seus pais, você não sabe, né, qual é o tamanho que um trabalho precisa ter. E isso, numa escolha tardia, numa transição de carreira, eu acho mais viável responder essa pergunta com mais conhecimento de causa, sabe? Tipo assim, depois que você trabalha, você sabe dizer se você quer que aquilo ocupe mais ou menos tempo da sua vida, né? E acho que também essa é uma pergunta que a resposta muda o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quando você é solteira, essa resposta é uma. Quando você tem filho, essa resposta é outra. Quando você casa, essa resposta é outra. Quando seus filhos crescem, essa resposta já pode ser que seja diferente, né? Se você tem sonhos e ambições financeiras muito grandes, essa resposta é uma. Se você não tem tantas ambições assim, essa resposta pode ser outra. Então, assim, essa pergunta, essa resposta muda completamente com o que você acredita para sua vida, com o que você quer para sua vida e com o seu momento de vida. E aí, antes de falar do que eu acho desse lugar do trabalho, o lugar que o trabalho ocupa na nossa vida, eu queria fazer uma lembrança, porque eu recebo muito e-mail sobre transição de carreira, e eu não sei se vocês conhecem uma coisa chamada orientação vocacional, que é uma coisa que é feita por vários psicólogos fazem. Eu sei que tem muitos psicólogos que me ouvem. Não sei se todos gostam desse método, não sei se todos aplicam esse método, mas eu conheço psicólogos sérios que fazem orientação vocacional. Conheço algumas pessoas que fizeram quando adolescente, nesse momento de decidir faculdade, e que foi um processo muito bom. Mas eu acho que a gente fica na cabeça que isso só vale para adolescente. E não é verdade, gente. Não é um processo só que adolescentes fazem, ou que só é feito com adolescentes, ou que os psicólogos só aplicam esse tipo de trabalho de orientação com adolescentes. Não é verdade. Então, se você está em transição de carreira, eu acho que pode ser uma boa alternativa para só além de, né? Porque aí tem um trabalho também aliado com a psicologia, de orientação, de autoconhecimento, de autorreflexão, que não é só você fazer um teste vocacional ou, sei lá, conhecer um coach que vai, sabe, fazer um checklist lá do que combina com a sua personalidade. Não é isso. Então, eu acho que esse pode ser um caminho para quem tá perdido nessa transição. Agora, o que eu queria falar? Vamos torcer para eu conseguir me explicar muito bem. Eu sempre penso o lugar do trabalho na vida a partir de 3 pontos. Podem existir mais, tá? Mas na minha cabeça sempre vem esses 3. Que é propósito, dinheiro e tempo. A mina de ouro, o pote de ouro no final do arco-íris, o baú da felicidade. O grande mistério da vida é entender qual dessas coisas importa mais ou menos para você, qual é a ordem de importância, qual é o seu equilíbrio entre essas coisas, o seu. E não que é possível equilibrar tudo exata 33% para cada um. Eu acho inviável. Eu acho que essa profissão não existe. Uma profissão que equilibre propósito, dinheiro e tempo perfeitamente, eu acho que não existe. Isso não foi inventada ainda, tá? Mas eu acho que o processo é entender quais são as diretrizes, os seus valores nessas 3 coisas, qual é o seu equilíbrio entre essas 3. E lembrando, isso também varia de acordo com o seu momento de vida, com o estágio da vida que você tá, com o seu momento familiar, com tudo. É uma constante mutação. Mas, pegando um retrato, uma foto, tira uma foto agora. Qual é o seu momento de vida? Como é que fica
a divisão aí de importância entre essas coisas. Então, quais são os 3 pontos que eu acho importantes para a gente pensar o lugar do trabalho, o lugar que o trabalho ocupa na nossa vida? Propósito, dinheiro e tempo. E eu acho que entender a relação de importância entre esses 3 é extremamente importante para entender qual vai ser a decisão pela nossa carreira, para onde a gente vai guiar a nossa carreira, para onde a gente vai guiar o nosso trabalho, as nossas decisões envolvendo o trabalho. E, gente, para isso precisa de muito autoconhecimento, autoobservação, olhar com muito afinco, com muita honestidade para sua rotina, para a sua saúde, para os seus sonhos, para os seus projetos de vida, para os projetos da sua família, para a sua organização familiar. Assim, tem tanta coisa que precisa ser levada em consideração que não é um processo nem um pouco fácil. Mas eu acho que pensar esses 3 pilares separados ajuda a gente a tomar muitas decisões em relação à vida profissional. E aí, o que eu entendo como cada um deles? Propósito. Eu entendo que é assim, qual é o seu objetivo com esse trabalho? Você trabalha nesta empresa, neste lugar, nesta profissão, nesta carreira, para quê? E aí, pode ser, por exemplo, o meu propósito na minha carreira ou nessa empresa é ter muito reconhecimento, é chegar no topo da minha profissão, é enriquecer, né? Isso é um propósito. Pode ser o seu propósito no seu trabalho, enriquecer, ficar muito rico. Pode ser virar o chefe da empresa em que você trabalha, chegar ao topo da profissão, da carreira, do reconhecimento da sua área, do seu curso. Pode ser, não, o meu propósito nesse trabalho é pagar as minhas contas, porque o que me faz feliz na vida, o que eu tenho tesão, o que eu tenho propósito de fazer, são outras coisas, né? Então, assim, eu só quero trabalhar aqui, pagar minhas contas e eu vou alimentar minha alma de outras coisas. Eu tenho ambições em outras áreas da minha vida. Ou pode ser, cara, eu quero ter um puta trabalho de impacto social, que transforme a vida das pessoas, que mude a realidade das pessoas. E isso, infelizmente, no Brasil significa que eu não vou ganhar tanto quanto eu gostaria. Mas eu estou disposta a sacrificar um ganho financeiro em nome de ter um trabalho que tenha muito impacto social. Então, assim, eu enxergo essa coisa do propósito como qual é o seu objetivo com esse trabalho. Onde você quer chegar pessoalmente, o que você quer alcançar, onde você quer chegar, para onde você quer crescer, quais pessoas você quer atingir com esse trabalho que você faz. Aí tem um outro pilar, que é o dinheiro. O quanto você está disposto... E aí eu acho que a pergunta norteadora não é exatamente do quanto você precisa para viver, né? Para viver ou para viver bem, porque não necessariamente essa pergunta vai ser respondida e você vai conseguir um emprego que simplesmente pague o que você gostaria. Então, quando eu penso em dinheiro, eu sempre penso uma relação inversamente proporcional. Para você ganhar mais dinheiro, você tem que ter menos tempo com a sua família, com você mesmo, menos tempo livre. Para mim, essa é uma relação, em 90% dos casos, sei lá, a maioria dos casos, que é inversamente proporcional. Mais dinheiro, menos tempo. Então, eu acho que a pergunta é o quanto você está disposto a sacrificar do seu tempo. E aí, dentro desse tempo, leia-se família, relacionamento, saúde, a sua saúde. O quanto você está disposto a sacrificar do seu tempo em nome de ganhar mais dinheiro. E aí, assim, é ok ganhar menos dinheiro do que você sonhou? Se isso também significar trabalhar menos e aí ter mais tempo para viver e fazer outras coisas? É melhor um trabalho que você não goste, mas que te pague ok. E aí, com isso, você consiga viver o seu grande projeto de prazer na vida, que é, por exemplo, viajar, ou realizar o seu sonho de ter a casa própria, recebendo bem num trabalho ok, mas que você não gosta. É viável por um momento X, por um período X de tempo, você trabalhar muito, muito mais, sacrificar esse seu tempo em família, porque você precisa de muito dinheiro para fazer um grande investimento, para comprar sua casa.
e aí depois você relaxar. É por isso que eu falo que essas coisas são muito mutáveis, depende muito do momento de vida, né? Então, eu acho que a questão do tempo é óbvio. Quanto você gostaria de ganhar um salário digno, que você consiga ter uma vida digna, dar uma vida digna para sua família, para os seus filhos. Mas pensando que, assim, essa é uma equação do equilíbrio. Trabalhar mais não significa obrigatoriamente ganhar mais, mas eu acho que muitas vezes sim. Trabalhar menos significa ganhar menos. Você tem mais tempo, mas você tem menos dinheiro. Essa equação se equilibra? Não sei. Depende da sua vida, da sua qualidade de vida, do seu padrão de vida que você quer viver. Reflexão. E aí, por último, o tempo. Que é quanto tempo você está disposto a sacrificar da sua vida familiar, pessoal, lazer, bem-estar em nome da carreira e do dinheiro. Quanto tempo você precisa na semana para se dedicar com qualidade para sua família, para os seus filhos, para o seu marido, para sua esposa, para você estar com os seus amigos, para você fazer seu exercício físico, para você fazer sua terapia. Para você é muito importante ter os finais de semana livres? Ou para você tudo bem trabalhar no final de semana e ter livre outros dias da semana? Esses momentos são negociáveis para você ou não são? Você trabalharia num lugar que você tivesse que viajar longos períodos ou viajar muito, tá muito tempo fora da sua rotina, do seu núcleo familiar, da sua cidade? Você quer ter filhos ou não quer ter filhos? O quanto a decisão de ter filhos impacta num trabalho que tome muito seu tempo? E aí, gente, eu acho, de novo, é impossível manter o equilíbrio perfeito entre essas três coisas. Um trabalho que é tudo que eu sonhei em termos dos meus propósitos de vida, profissionais, de carreira, que me dá tempo suficiente para eu, ter qualidade de vida, tempo em família, tempo para me dedicar a mim mesma, aos meus projetos pessoais. E, ao mesmo tempo, me remunera para eu ter a vida que eu pedi a Deus. Até caiu o negócio aqui, porque isso não existe. Isso não existe. Eu acho que são esses três pilares que a gente precisa levar em consideração para decidir, e aí não só para transição de carreira, mas assim, para decidir todos os nossos caminhos profissionais. Porque às vezes a gente recebe uma proposta de trabalho que é, numa puta empresa que você sempre sonhou em trabalhar, mas você não vai ter tempo pra botar seus filhos pra dormir, pra levar seu filho na escola, ou um trabalho que, é uma merda, mas paga um trabalho que você acha chatíssimo, mas paga o dobro do que você ganha agora. Vale a pena? Não vale a pena? Então não é só em transição de carreira, a gente tá o tempo todo tendo que redecidir os caminhos, né? Os nossos caminhos profissionais. O tempo todo a gente é colocado em momentos de decisão da nossa vida profissional. E eu acho que essas são as três coisas que eu penso com muita frequência em relação à minha vida profissional. E aí eu acho que a gente precisa pensar assim, eu vou trabalhar muito mais com o propósito de ser CEO da porra toda, de fazer essa realização profissional acontecer, e aí no meio do caminho ganhar muita grana, e aí também ter um burnout e abdicar de todo o tempo do mundo pra você e para suas relações. Essa é uma conta que pra você fecha, funciona? Então cai dentro. Gente, isso aqui não é um julgamento de maneira nenhuma. Eu só acho que a gente precisa estar consciente para, de fato, dizer que a gente está escolhendo esses caminhos. Então, assim, trabalhar em algo que te traz muito propósito, muito impacto social, muita felicidade, muito prazer, que pode ser conciliável com um tempo mais flexível, que você consiga trabalhar de casa, que você tenha mais flexibilidade, mas vai te remunerar na medida do que você gostaria para realizar os seus sonhos, as suas vontades, se é que você tem, né? Porque às vezes a pessoa não tem, mas assim, eu quero comprar minha casa própria, mas com esse trabalho que me faz muito feliz, isso não vai ser possível. Então, vale a pena esse trabalho ou não vale a pena esse trabalho em nome de renunciar ao sonho da casa própria, sabe? Tô jogando aqui exemplos, tá? Mas pra fazer a gente pensar.
Ou então, por exemplo, trabalhar só pelo dinheiro, porque me paga muito bem. Vou fazer qualquer trabalho que me pague bem, que me traga dinheiro, que tenha uma flexibilidade, que pode até me trazer algum tempo, ou não. É um trabalho que me traz muito dinheiro, mas eu tenho que trabalhar muito, mas eu trabalho de casa, né? Então eu tenho alguma flexibilidade, mas sou extremamente infeliz com esse trabalho. Ganho muito dinheiro, mas é um trabalho que eu odeio fazer e tá me adoecendo mentalmente. Essa conta fecha? Eu não sei, sabe? E eu não acho que tem uma solução para fechar 100% esse equilíbrio. Não tenho como responder essa pergunta para ninguém. Eu sigo equilibrando na minha vida esses 3 pilares o tempo todo. Eu me sinto equilibrando sempre, repensando todas essas coisas. Então, hoje em dia eu abro mão de ganhar mais dinheiro porque eu não quero trabalhar mais do que eu já trabalho. Há 5 anos, há 5 anos atrás, eu abri mão de trabalhar numa empresa grande, de ter uma estabilidade, em nome de um trabalho que me trouxesse mais propósito social, mais felicidade, mais flexibilidade. Não me arrependo da minha escolha. Até porque hoje eu ganho muito mais do que eu ganharia naquela outra empresa. Mas eu tenho muito menos estabilidade. Eu tenho muito mais incerteza financeira. Mas eu trabalho menos horas do que eu trabalharia nessa outra empresa. Eu não trabalho final de semana, né? Na outra empresa eu daria plantão. Então, é uma equação muito difícil. Eu acho que o que resolve, não resolve, mas reduz os danos. A gente está constantemente reavaliando as nossas decisões, os nossos valores, as nossas vontades, os nossos princípios. O que funciona para esse momento que a gente está vivendo. Então, assim, no primeiro ano de vida do meu filho, no segundo ano de vida do meu filho, eu precisava estar quase 100% do tempo disponível. No ano passado, eu já consegui trabalhar viajando. Ficar 2, 3 dias fora viajando a trabalho. Então, a minha equação aí do tempo que eu precisava, que eu sentia que eu precisava estar disponível para o meu filho, caiu um pouquinho. Eu consegui me dedicar mais ao trabalho. E aí, mais ao dinheiro. Consegui crescer um pouco o olho em relação ao dinheiro, sabendo que eu ia ter que trabalhar mais, mas que nesse momento eu conseguiria abaixar minha barrinha do tempo. Que eu precisava me dedicar a outras coisas, né? Então, eu acho que a grande questão é a gente não parar de fazer essas reflexões. Mas, para isso, você precisa de muito autoconhecimento. Precisa muito saber se observar a sua dinâmica, a sua rotina, a sua vida. E é por isso que eu acho que não tem resposta. Eu falei isso tudo para dizer que não tem resposta para esses 2 e-mails que eu ouvi. Não tem resposta, gente. Eu não posso virar e falar: você vai descobrir fazendo X, Y, Z. Não é um teste da Capricho. Mas o que eu acho que essas 2 ouvintes precisam fazer é pensar. O começo desse pensamento é: eu quero que o trabalho signifique o quê para mim? Porque a que não quer voltar para trabalhar no banco, ela quer um trabalho que tenha flexibilidade de horário e de local. Ela falou, por exemplo, que é muito infeliz no trabalho. Então, ela está procurando um trabalho que tenha o componente da felicidade, do prazer. Ela está há 1 ano de licença não remunerada. Então, assim, ela guardou dinheiro ou o marido está segurando as contas? Ela precisa de um trabalho que remunere tanto assim? Ou ela pode ter um trabalho que pague menos, mas que faça ela feliz e que tenha essa flexibilidade? Se o tópico dinheiro não for o mais importante, se abrem outras trocentas portas, sabe? Já a nossa outra ouvinte, que fez agronomia, ela pergunta assim: será que eu deveria insistir um pouco mais e só trocar de emprego? Eu acho que você pode trocar de emprego, fazer um teste, se esse emprego tóxico não tá deixando a situação toda muito pior, né, pra você, fazendo que parecer que você odeia a carreira e, na verdade, você só odeia o emprego. Mas, independente disso, eu acho que vale reavaliar numa decisão de transição de carreira essa coisa do propósito no trabalho, porque você tinha uma expectativa muito alta de que o trabalho ia te trazer um propósito, né? De alimentar as pessoas, apaixonada pelo campo, produzir alimentos, e que
aparentemente, pelo que você escreveu, esse propósito, essa expectativa não se realizou. Então, assim, o que você vai sonhar para o seu próximo... sua próxima carreira, para o seu próximo trabalho? Qual é a expectativa? Ainda é algo que te realize? Ou você só vai querer uma coisa que não seja tóxica e que você só pague suas contas e vai se realizar de outro jeito, sabe? Mas independente disso, gente, eu acho que todo esse caminho precisa de muita, muita, muita autorreflexão. De preferência, guiada por um profissional, né? Façam terapia, porque nós não temos todas as ferramentas do mundo para atravessar sozinho todos os processos da nossa vida. Então, a ajuda profissional nesses momentos de crise, né, de encruzilhada e de decisões, pode ser muito benéfica. E se abrir para experimentar, olhar, conhecer, conversar com pessoas de outras profissões que você tem interesse, de outras áreas, entender como é o mercado. Vê lá a grade da faculdade, vê se te interessa, procura um curso livre sobre isso, vê se te enche os olhos. Começa dentro da sua rotina a dar umas bicadinhas e experimentar o que significam outras áreas. Mas eu acho que fazer isso sem uma noção mais profunda do que você gostaria, do que é esse processo interno, você pode acabar dando com a cabeça na parede realmente em outra profissão. Se essa outra carreira que eu escolher também não for a certa e eu me sentir infeliz com ela num futuro próximo. Não tem jeito de fazer uma escolha que você não vai se sentir garantida 100% que vai dar tudo absolutamente certo. Mas eu acho que quanto mais a gente se conhece, se percebe, se estuda, mais chance da gente não se arrepender de uma decisão. E, gente, se arrepender, troca de novo. Ave Maria, tem muito tempo, muita vida, muita coisa ainda. Então, todo mundo tem o direito de se arrepender e mudar de ideia. E você, especialmente você que está tão confusa, minha querida agrônoma, você ainda é muito nova, você tem 29 anos. Você tem tempo para ter mais umas 5 profissões nessa encarnação, se você quiser. É isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara. Eu sempre termino o episódio achando que ninguém vai entender o que eu falei, então esse episódio terá cortes saindo domingo, quarta e sexta lá nos arrobas das redes que eu passei aqui para vocês. Então, compartilhem para eu entender que vocês estão entendendo o que eu tô falando. Tá bom? Nos vemos no domingo que vem e durante a semana nas redes sociais. Um beijo! Boa semana para vocês. Bom trabalho. Bom trabalho para as trabalhadoras, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Beijo!